Tudo bem, pessoal? Vou fazer um vídeo agora sobre a saúde da mulher do quinto período no segundo ciclo. A primeira coisa que a gente vê é em relação à semiologia ginecológica. Você vai ter que saber os aspectos éticos da consulta, que é você precisa de sigilo, ou seja, proteger as informações da paciente, você precisa dar privacidade e fornecer o vestiário adequado para ela, e também você pode contar com a presença do acompanhante, ou seja, sempre chamar a técnica de enfermagem para estar com você ali na hora do exame físico, para que você possa também ter a sua privacidade ali, manter os seus direitos, caso aconteça alguma coisa e sua prática seja questionada. Em relação às queixas da GO, existem 3 queixas que são queixas mais comuns e equivalem a 75% das queixas das consultas com o ginecologista, que é o transtorno menstrual, infecções no geral e dor em baixo ventre. Na anamnese é muito importante você focar no interrogatório ginecológico, principalmente em relação ao ciclo menstrual. O ciclo menstrual é importante você saber a duração dele, a quantidade do fluxo, que é algo subjetivo, e a duração do fluxo em dias. A duração do ciclo normal é o ciclo durar de 24 a 38 dias. O fluxo, o normal é ter de 20 a 80 ml, mas como é muito difícil de se saber o quanto de fluxo você tem, que você teria que pesar, por exemplo, os absorventes, isso é uma coisa subjetiva que normalmente não tem muito assim definido. E a duração do fluxo é de 2 a 8 dias, a duração normal. Para isso existe a classificação de Figo. A classificação de Figo ela vai classificar os padrões de sangramento menstrual. Se eu tenho um sangramento, um volume aumentado, ou seja, um volume mais de 80 ml, se eu tenho um volume diminuído, como é que é meu ciclo? Se ele é irregular, ou seja, se ele está ali entre 24 a 38 dias, ou se um dia ele vem com 20, no outro mês ele vem com 30, então tem que saber a regularidade, a frequência do fluxo e a duração, se é um fluxo prolongado, se é um fluxo encurtado, que no caso ali o normal seria de 2 a 8 dias, menos que isso encurtado, mais que isso prolongado. Tem que saber a classificação de Figo. Outros fatores importantes da anamnese, além das perguntas normais ali, né, da consulta ginecológica, você tem que saber pesquisar se tem sangramento no período fora da menstruação, que pode ser um sangramento pós-coital ou um sangramento espontâneo, ela não está menstruada e ela teve sangramento, é importante pesquisar sobre isso. O termo dismenorreia significa dor na menstruação, então é importante saber também para preencher na anamnese. Tem que pesquisar corrimento genital. Existe o corrimento fisiológico da mulher, então você tem que pesquisar se está tendo alguma alteração nele. Qual que é a duração desse corrimento, qual que é a coloração, qual que é a quantidade, se ele tem odor, se ele é fétido, porque se ele tiver odor, ele vai ser patognomônico de vaginose, que é uma vulvovaginite. Se esse corrimento genital está associado a ardor, a prurido, que aí pode estar relacionado também a candidíase, que também é outra vulvovaginite que vai ser mencionada mais à frente. Pesquisar também em relação ao climatério, se a mulher já entrou no climatério, se ela entrou na menopausa, se ela está tendo sintomas do climatério, que é ali ondas de calor, se ela está sentindo secura vaginal, para você poder orientar ela ali, às vezes fazer uma reposição hormonal, às vezes orientar para o uso de lubrificante e tudo mais. Tem que saber também os antecedentes familiares dela, se ela teve parentes de primeiro grau com câncer, por exemplo, câncer de mama, outros cânceres, porque principalmente em relação ao câncer de mama, porque eu vou falar mais na frente que o fato de ter parentes de primeiro grau com câncer, uma mãe, uma irmã com câncer, aumenta o risco ali para você ter câncer de mama também, então você vai começar o rastreio antes, então é muito importante você ver esse histórico familiar. E também perguntar sobre os antecedentes sexuais, o número de parceiros que ela tem ali. Lógico que não pode ser indelicado, mas tem que perguntar porque, por exemplo, mais de 3 parceiros por ano já é uma promiscuidade, aumenta o risco ali de ST, às vezes relações desprotegidas. E também perguntar a idade da primeira relação, porque quanto antes ela começa a ter relação sexual, maior a chance dela não usar preservativo, e o risco de HPV ele é aumentado quando se inicia uma relação sexual muito jovem, porque ali o seu epitélio cervical ele não está totalmente maturo e às vezes também vai estar relação sem concepção, sem o anticonceptivo ali, sem ter nenhum uso de preservativo, e isso pode levar ao risco de ser contaminada ali com o HPV e desenvolver um câncer de colo de útero. É muito importante também pesquisar o perfil de acompanhamento ginecológico, ou seja, ela já foi vacinada para HPV?
porque HPV é dose única agora, dos 9 aos 14 anos e 12 meses, e o rastreio para HPV, ele acontece dos 25 até os 64 anos, que é por meio do Papa Nicolau. Falando agora sobre exames complementares da mastologia, tem 3 exames que você vai fazer. Por exemplo, a anamnese, o exame físico das mamas, ele vai ser feito na consulta, e existem 3 exames que podem ser complementares. O principal deles é a mamografia, que é o padrão ouro para rastreamento no mundo todo. Em mulheres assintomáticas, a mamografia vai depender da compressão da mama e da densidade do parênquima versus a gordura. Quando a mulher é jovem, ela vai ter uma mama densa, porque ali tem muito tecido mamário. Com o envelhecimento, essa mama densa vai sendo substituída por tecidos de gordura e facilita ali na mamografia. A ressonância magnética e o ultrassom são outros métodos de exames complementares que eles são usados quando não se faz a mamografia por algum motivo, mas o padrão ouro é a mamografia. Por exemplo, a ressonância magnética ela pode ser usada para mulheres que têm sensibilidade à dor, porque a mamografia ela vai pressionar, comprimir a mama. Então, se eu tenho sensibilidade à dor, eu posso mandar uma ressonância magnética. O ultrassom normalmente é para mulheres jovens que têm uma mama muito densa, então complica aqui na hora de fazer a mamografia, e aí você pode estar fazendo ultrassom. A mamografia é o padrão ouro, a ressonância magnética e o ultrassom, eles são usados ali em segundo plano para complementar, caso você necessite de uma complementação à mamografia, porque se suspeita de alguma coisa, porque a paciente não conseguiu fazer por dor, ou porque ela tem uma mama muito densa. O rastreamento do câncer de mama, ele teve mudanças. O rastreamento é feito por meio da mamografia no SUS. A paciente dos 40 aos 50 anos, você fazer com que ela passe por uma mamografia é uma decisão compartilhada, vai depender do médico ali optar se ela vai passar ou não. Dos 50 aos 75 anos, esse rastreamento é bianual e é por meio da mamografia para rastrear câncer de mama, né? E aí, é importante você saber que existem fatores, por exemplo, se ela tiver um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer de mama, esse rastreamento vai deixar de ser bianual e vai passar a ser anual e vai começar dos 35 anos ou 10 anos antes do caso mais precoce que ela teve na família. O que são esses fatores de risco? Fatores de risco aumentados são, por exemplo, eu tenho um parente de primeiro grau na família com câncer, ou seja, tem uma mãe ou uma irmã com câncer. Se esse câncer for pré-menopausa, é um fator de risco também, porque o câncer pré-menopausa, ele tem mais chance de ser maligno, tem maior fatores ali para malignidade. Então, se eu tive um parente com câncer pré-menopausa de primeiro grau, ele tem maior chance para malignidade. Câncer de mama em homens também é uma preocupação, se tem câncer de mama em homem na família, e se tem câncer de mama bilateral na família, ou seja, dos dois lados do seio. Esses fatores de risco também estão relacionados à mutação do BRCA. Se eu tenho câncer de mama em homem na família, normalmente é relacionado à mutação do gene BRCA. Esse gene BRCA, ele aumenta o risco de 85% de câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele é hereditário ou pode ser desenvolvido também por fatores ambientais ali. Mas quando eu tenho um BRCA, a mutação do gene BRCA, eu tenho 85% de risco a mais de desenvolver câncer de mama. É o que aconteceu com a Angelina Jolie, que ela fez uma mastectomia dos dois seios. Aqui o sistema BIRADS, que é um sistema criado para padronizar as mamografias, para padronizar as condutas. Que vai vir a mamografia e vai vir o sistema BIRADS para mim, a partir daquilo ali eu vou saber qual conduta tomar. Se vem BIRADS 0, significa que foi inconclusivo o exame. Você vai precisar fazer outro método. Você vai precisar fazer ressonância magnética ou ultrassom, porque foi conclusivo. Às vezes porque a mama é muito densa, ou seja, o exame não deu certo, você vai precisar fazer outro método. Se vir BIRADS 1 é normal, a paciente está sadia, está saudável, eu vou mandar ela rastrear de rotina. Bianualmente você vai vir aqui. Vai fazer mamografia bianualmente, mas está tudo de boa. BIRADS 2 é uma alteração benigna. Tem uma alteração ali, mas ela é benigna, você pode continuar na rotina. Vai fazer mamografia de 2 em 2 anos, não precisa se preocupar. O BIRADS 3, ele é provavelmente benigno, então ele tem um risco de 2% de ser câncer. Se ela tem BIRADS 3 na mamografia, eu vou repetir o exame de 6 em 6 meses durante 2 anos. Se esse exame tiver alteração, eu vou reclassificar ela para BIRADS 4. Se não tiver, eu reclassifico para BIRADS 2 e volto para a rotina. Isso depois dos 2 anos. O BIRADS 4 para baixo já indica biópsia. O BIRADS 4A, ele tem pouco risco de câncer de mama, para 10%, mas você vai fazer biópsia.
4B é um risco moderado de 25 a 50%, mas você vai fazer biópsia. 4C é um alto risco de 50 a 75%, vai fazer biópsia. O BIRAD 5 é um alto risco, tem 95% de chance de ser câncer de mama. E o BIRAD 6 já teve o câncer de mama comprovado antes por outra mamografia. É importante também saber classificar e falar a respeito das nodulações da mamografia. Nodulações, é importante saber as características dela. Algumas características aumentam o risco de malignidade. A forma do nódulo, se for um nódulo com formato irregular, tem maior chance para ser maligno. A margem, se for uma margem encoberta, uma margem indefinida, uma margem espiculada, que é como se fosse ponta de estrela, tem maior chance de ser maligno. E a densidade, se for um nódulo de alta densidade, também tem maior chance de ser maligno. Outro fator é que se o nódulo tiver vascularização própria, se você fizer o Doppler e o nódulo tiver vascularização própria, isso também tem propensão ali para maior chance de ser maligno, porque o câncer produz ali a sua própria vascularização. Classificações. Classificações podem aparecer na mamografia e que são causadas por deposições de cálcio. Elas podem ser benignas ou elas podem ser sugestivas de câncer ali. Tipo, pode ter uma classificação que seja sugestiva de um câncer que ele ainda está se desenvolvendo, então é importante você tentar ali as classificações. Existem algumas características que falam para a classificação ser benigna. Quando elas são grossas, parece pipoca, ela pode ser fibroadenoma, que é uma alteração benigna. Quando elas são anulares, como se fosse casca de ovo, normalmente é por cisto involuído, também é algo benigno, não predispõe ao câncer. E quando é isso, a conduta é BIRADS 2, que é você voltar para o rastreio de rotina, que é de 2 em 2 anos bianual. Se elas forem malignas, a conduta é BIRADS 4, fazer biópsia. O que é características de uma classificação maligna? Elas serem pleomórficas, ou seja, várias formas diferentes, serem ramificadas e agrupadas. Várias classificações ali num lugar só, de formatos diferentes, predispõe a malignidade, e se você vai classificá-la como BIRADS 4, vai encaminhá-la para biópsia. Existem procedimentos que são não invasivos e eles são feitos por imagens, e esses procedimentos eles foram muito benéficos ali na evolução, porque eles evitam que se faça uma biópsia cirúrgica e evitam até a internação da paciente. Esses procedimentos são a core biopsy e a PAAF. A core biopsy é a punção por agulha grossa e a PAAF... A core biopsy é a biópsia por agulha grossa e a PAAF é a punção aspirativa por agulha fina. Esses dois métodos substituem a biópsia cirúrgica e são não invasivos, criados por imagens, e são a evolução ali para a medicina que ajuda muito ali, né, na questão feminina de dor e não se passar por um procedimento seguro, passar por um procedimento cirúrgico muito invasivo. É isso. Essa aqui é a primeira parte, vai ter uma segunda parte. Se alguém tiver dúvida ou tiver alguma coisa de errado, coloca aí nos comentários que ajuda o pessoal que está estudando. Se tiver coisa de errado, já corrige lá. E é isso. Muito obrigado a todos. Dá like, se inscreve, compartilha.